Oi pessoal, tudo em ordem? Então voltando aqui pessoal, como eu comentei com vocês na última aula, é, onde a gente parou, né, naqueles tópicos que eu trouxe para vocês relacionados às rotinas de um técnico em edificação, e aí vamos comentar alguns para vocês terem um entendimento melhor com relação a isso, como por exemplo representação gráfica de projetos, né, fazer acompanhamento ali dos projetos, elaboração de cronogramas e orçamentos. Esse cronograma que vocês podem elaborar, ele vai ser relacionado tanto à atividade de vocês, né, o que é que eu vou fazer diariamente, como também o andamento da obra. Dentro dos primeiros 3 meses eu quero que aconteça isso, dentro dos segundos 3 meses eu quero que aconteça isso, dentro dos próximos 3 meses tem que acontecer isso, e para finalizar o ano isso tem que estar organizado. Beleza? Isso tem que estar pronto. E aí passou os 3 primeiros meses, a gente tem que ver se realmente o que consta no cronograma aconteceu. Passou os 6 primeiros meses, tem que ver se aquilo que consta lá no cronograma novamente aconteceu. Finalizou o ano, eu terminei o ano como eu esperava, eu consegui executar o meu cronograma. Se eu conseguir executar o meu cronograma, se eu terminei o ano como esperava, eu já vou saber que ali eu não terei atraso na obra. Caso eu não conseguir dar andamento ao meu cronograma, caso eu não conseguir elaborar o cronograma, né, e não teve a eficiência que eu esperava, então com certeza a obra vai ter atrasos, ok? Planejamento dos materiais necessários na obra, a gente tomar cuidado para não comprar materiais que não tem necessidade ou que não tem necessidade naquele momento. A gente comprar um material suficiente para dar andamento e necessário, para a gente não ter um estoque gigantesco e não ter desperdício de material. Receber e verificar os materiais, aplicação de teste de qualidade nos materiais de construção. Por exemplo, sei lá, terceirizei uma empresa, deixa eu ver, de concreto. Terceirizei uma empresa de concreto, eu vou acompanhar o teste deles de qualidade para ver se aquele concreto está realmente como a gente esperava, né? Como a gente solicitou. A organização e orientação dos funcionários, e aí pode ser aquela questão de gestão de pessoas que eu comentei com vocês na aula anterior, né? Coordenar a equipe para evitar atraso na obra, está interligado lá o cronograma e também a organização, executar levantamentos topográficos, demarcações de terreno e aplicar as normas de saúde, segurança e meio ambiente no trabalho. Saúde, segurança e meio ambiente de trabalho. Então vamos lá. Um exemplo de saúde para vocês, um exemplo de segurança e um também de meio ambiente, beleza? O exame periódico do funcionário venceu. E aí naquela obra não tem técnico em segurança do trabalho, o responsável pela obra é vocês, só tem vocês e fim de papo. Beleza? Vamos entender dessa forma que a gente vai estar preparado, pessoal, para qualquer situação. Tá? O que será, o que a gente se deparar, a gente tem que estar preparado. Então, digamos que o exame periódico do cara venceu, e aí vocês é quem tem que solicitar a renovação daquele exame. Beleza? Dependendo da função e da idade, ele pode ser feito a cada 24 meses, né, dependendo da função e da idade. Por exemplo, não tendo nenhum risco adicional, se ele só vai realizar o exame clínico, se ele tem entre 18 e 45 anos, ele pode realizar a renovação do seu exame a cada 24 meses. Se ele tem menos de 18, mais de 45 anos, se ele tem algum risco adicional, se ele precisa fazer algum exame adicional, né? Por dar um exemplo, um eletricista precisa fazer vários outros exames, eletrocefalograma, hemograma completo e vários outros exames, né? O exame desse cara ele tem que ser a cada 12 meses, independente da idade, beleza? Independente da idade. Se ele tem exames adicionais, independente da idade, a cada 12 meses. Se ele tem menos de 18, se ele tem mais de 45, a cada 12 meses. Beleza? Isso é um exemplo de saúde. Vamos para um exemplo de segurança. Entreguei a bota do cara, entreguei uma bota, um óculos e uma luva ao funcionário. Tá?
Existe uma ficha de EPI, que aí aquela ficha de EPI deve ser preenchida para comprovar que o funcionário recebeu aquele material e que a empresa entregou ao funcionário materiais EPIs adequados ao risco e em perfeitas condições de trabalho. Tá? Então vocês vão descrever na ficha de EPI quais os EPIs que foram fornecidos, o CA, que é um certificado de aprovação. O EPI ele só tem reconhecimento como EPI se ele tiver CA. Se não tiver CA, ele não vai se enquadrar como EPI, né? Então vai ter que constar também o CA e aí a assinatura do cara, né, que está recebendo. Um exemplo de meio ambiente, eu vou utilizar o mesmo que eu dei na aula anterior. Tem aquela licença lá, a licençazinha ambiental, e aí na própria licença ambiental tem alguns condicionantes, como... E aí, pessoal, vou até dar um bisu a vocês, um toque para vocês aqui relacionado a isso daí. Eu já tive uma complicação, né, com uma licença dessa. Eu não, por não, como é que eu posso dizer? Por não entender qual que era a solicitação, né, por uma interpretação de texto errada. Como, por exemplo, lá na licença vinha da seguinte forma: uma das condicionantes era apresentar a cada 12 meses treinamento da brigada de emergência. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz o treinamento da brigada com menos de 12 meses, que eu tenho uma preocupação gigantesca, porque quando a gente não cumpre, só para vocês terem um conhecimento, quando a gente não cumpre as condicionantes de uma licença ambiental, a gente pode responder por crime ambiental, né? Dependendo da situação, dependendo do que a gente não está cumprindo, a gente pode responder por crime ambiental, como também a empresa pode ser multada, e a gente sabe que quando a empresa é multada por um erro nosso, vai respingar na gente aquele erro, né? A primeira coisa que vai acontecer com a gente é ser demitido. E aí eu sou muito rigoroso com essas situações. E aí com menos de 12 meses eu fiz o meu treinamento de brigada novamente. Só que em uma fiscalização, o fiscal olhou para mim e disse, treinamento de brigada. E eu jurando que estava certo. Peguei o certificado, mostrei a ele, peguei o outro certificado, mostrei a ele que tinha sido feito com menos de 12 meses. Aí ele olhou para o certificado, olhou para a licença, aí disse, você apresentou lá na Sudema, tem algum comprovante aí que foi apresentado o certificado lá? Eu disse, cara, não apresentei, eu pensei que eu levaria tudo na renovação do próximo. Aí ele disse, não, ó, a condicionante da licença ela é bem clara quando diz apresentar, né? Em menos de 12, a cada 12 meses. Então o que eu deveria ter feito? Realizar o treinamento, pegar o certificado e levar lá no órgão fiscalizador para que eles pudessem, sei lá, dar um carimbo de recebido, alguma coisa do tipo. Outro bizu também, pessoal, é importantíssimo, tá? A gente levar uma declaraçãozinha, um ofíciozinho de entrega. Levem 2 cópias, levem o original e a cópia, sei lá, mas peçam para eles darem o carimbo de recebido, porque dentro de uma fiscalização dessa, esse carimbo tem um peso gigantesco. Mas resumindo o acontecido, eu conversei com o fiscal e aí ele entendeu, né? Ele viu que a gente não usou de má fé, ele viu que a documentação estava lá no estabelecimento e aí ele só fez uma notificação, ele não me multou, né? Ele só fez uma notificação para a gente apresentar no prazo de 5 dias a documentação lá no órgão fiscalizador. E aí eu peguei o documento no mesmo dia da fiscalização, levei lá no órgão, eles deram o carimbo de recebido e aí sanou. E desde esse dia para cá que eu tenho muito cuidado. Eu já tinha, agora que eu tenho mais ainda com relação a isso, né? A gente sabe que às vezes o fiscal, cabeça de fiscal, cada cabeça de fiscal é um mundo diferente, né? E muitas das vezes eles não se preocupam muito com quem está ali diante deles, não. Eles querem que seja cumprido, se não cumpriu, é caneta. Então aí eu dei alguns exemplos para vocês relacionados à saúde, segurança e meio ambiente. Vamos seguir? Então, seguindo aqui para conhecimento, né, trouxe aí algumas resoluções, né, que regulamenta a profissão de vocês, como por exemplo a resolução 262 de 79 e a 278 de 83, lá do COFEA, ou até mesmo o decreto federal de número 90.92285.
Essas resoluções e esse decreto é o que regulamenta a produção de vocês. Né? O que diz o que deve ou não ser feito. O que diz quando deve ter um técnico de retificação em uma obra. Né? Quais as obrigações, quais as atribuições de um técnico em retificação. Então, essas resoluções aí é importantíssimo que vocês tenham elas de cor, que vocês tenham conhecimento delas, porque aí vai dizendo o que compete ou não a vocês. E aí, ó, o técnico em edificação ele é um profissional habilitado a projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados de área total, com características dispostas. Então, pessoal, profissional habilitado a projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados de área total, com as características expostas. Então, após a conclusão do estágio, vocês vão receber lá um diploma, né, de conclusão de curso, e aí vocês podem até também tirar uma carteirinha lá no Conselho, deixa eu só ver o nome aqui rapidinho, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? E aí vocês vão estar aptos para projetar, para desenvolver as suas atividades de até 80 metros quadrados sem nenhuma dificuldade, sem nenhum empecilho, beleza? E agora volto a reforçar. Tenham conhecimento das resoluções 262 de 79, 278 de 83, lá do COFEA, e também tenham conhecimento do Decreto Federal 90922 de 85. Beleza? E o mercado de trabalho? O que falar do mercado de trabalho? A empregabilidade no setor da construção civil é alta, exigindo cada vez mais profissionais qualificados. Desta forma, por conhecer todo o processo de execução de uma obra, o técnico em edificação encontra inúmeras possibilidades no mercado de trabalho. Para facilitar um pouco para vocês, né? Vocês têm um conhecimento de toda a edificação, de todo o processo, toda a execução de uma obra. E aí, lembra que eu falei no início da importância que os empregadores estão vendo na profissão de um técnico em edificação? Lembra que eu comentei com vocês um pouco a respeito disso? Pois esse é um dos motivos que a profissão vem crescendo cada vez mais no mercado, né? Esse é um dos motivos que vocês estão sendo procurados e inseridos cada vez mais dentro das obras, pelo conhecimento, né? E também pelo custo-benefício. A gente sabe que o salário de um técnico em edificação está bem distante do salário de um engenheiro, né? E aí a gente não é bom, né? Lógico que isso não é bom, porém facilita um pouco a contratação de vocês, né? A contratação do técnico em edificação. Nós temos muitos empregadores se agarrando à norma, né? Que a própria norma diz lá que até 80 metros quadrados um técnico em edificação pode tocar aquela construção de boa. Então muitos empregadores estão se apegando a isso daí. Então isso quer dizer que o técnico de edificação ele só está atuando em obras de até 80 metros quadrados. Negativo. Ele está atuando em obras maiores, bem maiores, né? Eu tenho conhecimentos de técnicos em edificações que atuam em parcerias com engenheiro em obras gigantescas. Tranquilo? Então não se preocupem quanto a isso não. E aí algumas curiosidades, pessoal, relacionadas a salário, né? O salário do técnico em edificações na Paraíba de 2019 foi calculado por uma amostragem de 154 salários, né, de profissionais contratados envolvidos em convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio de técnico de edificações em todo o estado. Então, para que tivesse um piso salarial a nível estadual, foi utilizado uma amostragem de 154 salários, né? E aí esses 154 salários foram utilizados como base diante de convenções coletivas, acordos coletivos ou até mesmo dissídios, para que o piso fosse fixado. E aí a média do salário em todo o estado da Paraíba era de R$ 1.970
R$ 1.273, isso no ano de 2019, para uma jornada de trabalho de até 44 horas semanais. Tá? Então, o cara que trabalhar ali 44 horas semanais, ele no mínimo, tem que receber R$ 1.970. E isso como base, perdão, não é que ele tem que receber. Ele chegou a receber R$ 1.970. Isso foi levado como base quase 155 profissionais. Beleza? O piso salarial ele foi estabelecido em 1874,27. Ou seja, os profissionais eles estão ganhando um pouco mais que o piso, tá? Estão recebendo ali uma média de R$ 100 a mais que o piso. E aí uma notícia boa para vocês é que Campina Grande, na Paraíba, tem uma média salarial de R$ 2.024,76 para uma jornada de trabalho de até 44 horas semanais, de acordo com informações oficiais do CAGED e cálculos de salário.com.br. No período de 11 de 2019 até 6 de 11 de 2018 até 6 de 2019, com uma amostragem de quase 30 salários, né, de 29 salários. Então a gente pegou como base, a gente não, né? O pessoal lá pegou como base dos responsáveis pela pesquisa, que tá, e são coisas que contam tanto no CAGED como no site salário.com.br. E aí eles utilizaram como base uma média de 30 funcionários, 30 técnicos de edificações que atuam na cidade de Campina Grande. E aí viram que o salário de Campina está um pouco maior, passando ali dos seus 2.000 Tranquilo, pessoal? Então, por essa aula aqui a gente vai encerrar, né, nessa notícia, na notícia do salário, que é o que eu sei que muita gente aí estava preocupada. Já destaquei aí, ó, as notinhas novas de R$ 200 para vocês. Vão botar no bolso, muitas delas. Só basta vocês se dedicarem, só basta vocês abraçarem essa profissão e executarem ela de uma forma que orgulhem, né, o próximo, orgulhem os seus empregadores, e aí com certeza vocês vão ver que vai ser gratificante. Se você escolher a profissão só pelo salário, aí você vai ver se vale a pena ou não, né? E aqui eu estou parando para que vocês façam essa reflexão, não é querendo entrar na mente de vocês, porque eu costumo dizer muito que quando a gente faz algo só por dinheiro, pode não dar certo. Entendeu? A gente tem que se identificar com aquilo, a gente tem que depositar um pouco de amor naquilo que a gente faz, para que a gente possa fluir e que a nossa atividade ocorra da forma correta. Beleza, pessoal? Então, até mais.